Uau, glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você vai encontrar o amor do Pai hoje. Agora vira para outra pessoa e diz: eu vou encontrar o amor do Pai hoje. Sabe, às vezes a gente fala para as pessoas fazerem declarações, e quando eu era mais novo, quando eu ia na igreja, o pastor falava assim: vira para o irmão que está do seu lado e fala tal coisa. Eu pensava: nossa, coisa chata, por que a gente faz isso? E deixa eu dizer algo para você: declarações não são apenas mais uma técnica de oratória. Na verdade, declarações são uma arma espiritual para mudar a sua vida. Provérbios 18, 21 diz que o poder da morte e da vida está na língua. Então, irmão, você quer mudar o que você está vivendo? Começa a mudar o que você está falando. Então, o que você acabou de fazer foi uma declaração profética, que você vai ter um encontro com o amor do Pai. É isso que eu acredito, é isso que o Espírito Santo estava ministrando primeiro em mim. Sabe, primeiro em mim. É muito louco que todos nós aqui antes devíamos liberar algo para vocês. Primeiro o Espírito Santo começa a trabalhar isso em nós. Quantos estavam aqui ontem à noite? Foi extraordinário, não foi? Eu fui pego de surpresa e o Brito me deu uma palavra profética, e algo que ele liberou ali sobre mim foi: Léo, eu vejo que nessa conferência o Pai está gerando algo em você, e você literalmente vai sair daqui gestante de uma visão, gestante de um sonho. E quando eu fui para casa e ministrando, e o Espírito Santo ministrando no meu coração, ele me disse: Léo, toda mulher, ela só é gestante quando ela vai literalmente para a intimidade com o marido dela. Não tem como nós gerarmos algo se nós não tivermos intimidade com o Pai. Cantares vai falar o seguinte na Bíblia: Senhor, a Sulamita falando para o seu amado: amado meu, leva-me para as câmaras secretas. Eu acredito que hoje é um dia em que eu e você vamos ser levados pelo Pai para as câmaras secretas dEle. Vamos voltar a experimentar do amor com o nosso amado, experimentar do amor do nosso Pai. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Se puder colocar no telão, Lucas capítulo 3, versículo 21. Eu quero compartilhar literalmente hoje com você como nós podemos liberar palavras proféticas com sabedoria. Como nós podemos liberar palavras proféticas com sabedoria. Nós temos construído algo aqui de entender que o profético é para todos. Temos entendido maneiras como Deus fala, mas agora eu quero literalmente ensinar você a não somente ouvir, não somente captar isso, mas liberar isso para outras pessoas. Eu quero compartilhar um testemunho com você. No início desse ano eu fui fazer uma viagem missionária na França. Glória a Deus, amém? Quem quer fazer viagem missionária na França, irmão? É bênção demais, é de Deus. E eu fui fazer uma viagem missionária em Paris. E lá eu estava ministrando sobre evangelismo. E depois da ministração eu literalmente fiz um apelo para que as pessoas que estavam ali saíssem para evangelizar. Então uma senhora de idade, ela chega até mim no meio de Paris e ela diz: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso evangelizar. Primeiro porque eu estou em Paris, e em Paris a gente não discute religião. O muçulmano fica na dele, o judeu fica na dele, eu que acredito em Jesus, fico aqui na minha, ado, cada um no seu quadrado, ela falou para mim, em francês. E aí ela pegou e falou: não tem sentido isso, eu não vou evangelizar. Primeiro por essa razão, e segundo porque eu não acredito que eu possa evangelizar ninguém. Eu não acredito que eu sou capaz disso. Mas ela falou algo para mim, ela falou: olha, se você for comigo, aí eu vou para a rua. Eu falei: então não tem problema, a gente vai junto e a gente vai evangelizar nas ruas junto. Mas antes de nós irmos para as ruas de Paris, eu quero fazer algo com você. E eu pedi para ela então fechar os olhos dela e ela fazer uma pergunta para Deus: Pai, como você está me amando agora? E aquela senhora, depois de fazer essa pergunta, ela começa a chorar. E eu perguntei para ela: o que você está sentindo, o que você está ouvindo, o que você está vendo? E ela respondeu para mim: eu escutei Deus dizer para mim que Ele me ama infinitamente. E aquela senhora falou para mim: eu nunca tinha experimentado o amor de Deus assim. Eu nem acreditava que Deus me amava tanto assim. E aquela senhora começou a chorar, e ter um encontro com o amor do Pai.
E eu acredito que da mesma forma que aquela senhora, ela teve um encontro com o amor do Pai, hoje você vai sair daqui, não somente tendo uma informação de que Deus te ama, porque você pode ter crescido na igreja, você pode ter lido na sua Bíblia, que Deus te ama, mas você não acredita nisso, mas hoje é um dia que o Pai marcou na agenda celestial, para você daí, sair daqui com uma revelação que Ele te ama. Sabe, muitas vezes você tem a informação, mas você não tem a revelação, e hoje eu quero dizer para você, é um dia que você vai receber a revelação do amor do Pai. E aquela senhora então, cheia de lágrimas, entendendo o amor do Pai, eu falei para ela, agora que você já sabe que você é completamente amada, percebe que Deus não falou para ela que ela era amada depois de ela evangelizar, percebe que ela ainda estava ali achando que ela era incapaz, falando que ela não iria evangelizar, falando que ela nunca faria isso na vida, e ela já estava escutando do Pai, que ela era amada, que o Pai tinha orgulho dela. Você entendeu isso? Depois que ela recebeu essa revelação, eu falei, agora que você entendeu isso, a gente pode ir para a segunda parte. E eu falei para ela, eu vou ensinar algo para você, que nós chamamos de caça ao tesouro. Quem aqui já ouviu caça ao tesouro? É uma ativação muito famosa, que é basicamente você pedir para Deus onde está o tesouro. Nós acreditamos que pessoas são tesouros, e nós pedimos para Deus, Deus nos mostra a direção de encontrarmos os seus tesouros. E eu falei para ela, agora você vai perguntar para o Pai, aonde, a localização geográfica de onde está esse tesouro. Ela fechou o olho, e da mesma forma que o Davi ativou a gente, através da imaginação dela, ela disse assim para mim, olha, me veio na minha imaginação a imagem de um parque aqui de Paris, no centro da cidade. Eu falei, cara, é incrível, é isso aí. Agora a gente vai fazer uma segunda pergunta para Deus. Uma característica do tesouro pode ser algo que essa pessoa está usando, algo que essa pessoa está fazendo. E ela fechou o olho e falou, Pai, me fala uma característica do tesouro. E ela falou, veio na minha imaginação uma imagem de uma senhora vestindo uma blusa amarela. Eu falei, nossa, que específico, né? Uma senhora vestindo amarelo. Eu falei, tá tudo bem, a gente vai guardar essa informação. E a última pergunta que ela fez para o Pai foi, Pai, o que você quer falar para o seu tesouro? E ela ficou um tempo ali, e ela disse, olha, a única coisa que está vindo na minha mente é, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Eu falei, tá, perfeito, ótimo. Eu e aquela senhora então, nós começamos a caminhar em direção àquele parque, e quando nós chegamos naquele parque, nós começamos a procurar por aquela mulher. Demos uma volta, demos duas voltas, e então de repente ela vê uma senhora usando uma blusa amarela assim como ela descreveu. E aquela mulher, ela vai em direção àquela senhora e começa a falar francês com ela, e aquela mulher não consegue entender. E aí a gente tenta falar inglês, piorou, ela não estava entendendo nada. E aí a gente parou e falou, o que Deus tinha falado para você, que você deveria falar para ela? E ela falou assim para mim, olha, Deus falou para mim que eu só tinha que falar, Deus te ama. E ela falou em francês, olha, Deus te ama. E quando ela falou, Deus te ama, aquela mulher no meio de Paris começou a ter um encontro com Jesus. E aquela mulher na verdade era uma pessoa que veio da Rússia. Ela não sabia falar nem francês tão bem, muito menos inglês. Ela tinha vindo para Paris somente para férias, mas ela veio para férias, mas o Pai já tinha marcado um encontro com ela, para alcançar ela. Você pode celebrar isso, irmão? Uma vida foi salva, uma vida foi encontrada. Eu não sei se você fica extasiado com isso, mas quando eu vi uma mulher, uma senhora de idade, que não acreditava que podia evangelizar, que achava que não era capaz disso, que acreditava até que a cultura dela não possibilitava isso, e a primeira vez que ela faz isso, ela vê um encontro com Jesus de forma tão detalhada e tão marcante, isso me impressiona. E eu falei, Deus, uau, que incrível, mas o segredo foi no início de tudo, aquela mulher, ela entendeu que ela já era completamente amada. Sabe, você quer sair daqui hoje liberando palavras proféticas, literalmente um próximo nível, liberar palavras que são extremamente certeiras. O primeiro passo, para mim, é a chave fundamental, é você entender que você já é completamente amado.
Porque se você entende que você já é completamente amado, irmão, você não tem mais medo de falhar, porque você entende que a sua identidade ela não está firmada na palavra profética que você entrega, mas a sua identidade está firmada em quem o Pai diz que você é. Então se você erra uma palavra profética, se você entrega uma palavra profética extremamente certeira, se você entrega um RG, o CPF como o Davi estava falando, eu estava numa conferência 2 semanas atrás em Curitiba, onde eu ouvi testemunhos de pessoas que liberaram um RG inteiro e acertaram todos os números. Cara, eu olhei para isso e falei, caramba, todos os números do RG. Eu fiquei impressionado com aquilo, mas a verdade é que aquela pessoa que falou aquele RG inteiro e acertou, ela não é mais amada do que eu, ou mais amada que você. Nós somos completamente filhos, e se eu e você não entendemos que nós já somos amados, nós nunca vamos entregar palavras proféticas num próximo nível, porque nós sempre vamos ter o medo de falhar, e achar que nós somos a nossa falha. Eu e você precisamos entender isso. Então eu quero ler o que a palavra fala com você, em Lucas capítulo 3, versículo 21, mas para você entender isso, eu quero te dar um contexto. Aqui é Jesus no início do ministério dele. Jesus estava iniciando a caminhada dele. Jesus até então não tinha ressuscitado nenhum morto. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus literalmente não tinha começado o ministério dele. Até aqui então, Jesus só estava sendo preparado. E olha o que a Bíblia diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu quero repetir essa última parte para você. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Até então, irmão, Jesus não tinha feito nada. Até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha curado ninguém. Nada. Jesus não tinha iniciado o ministério dele. E o que ele ouviu antes de começar o ministério dele? Você é o meu Filho amado. Repete comigo. Eu sou um filho amado. Sabe, eu preciso que você entenda isso. É impossível nós fluirmos no profético se nós não entendermos que nós somos um filho amado. Porque Jesus, João capítulo 20, versículo 21 diz que: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está dizendo, assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. E como Jesus foi enviado para o ministério, gente? Ouvindo do Pai: você é o meu filho amado e eu tenho muito prazer em você. Você precisa daqui sair hoje enviado como Jesus foi enviado. E como Jesus foi enviado, foi tendo a revelação de que ele já era completamente amado. Irmão, se você chegou aqui se sentindo culpado, se sentindo que o Pai não amava você, se você chegou aqui achando que eu tenho um passado de pecado, eu já errei muito na vida, eu pequei muito na vida, se você entrou aqui achando que você não performava bem o suficiente, que você nunca viu um paralítico andar, nunca viu um surdo ouvir, nunca liberei uma palavra de conhecimento ou palavra profética, como Deus vai me amar? Hoje é um dia onde você vai sair daqui sabendo que você já é amado. É essa revelação que eu e você nós precisamos entender. Nós já somos completamente amados. Não há o que nós possamos fazer para diminuir ou aumentar o amor de Deus. Nós já somos completamente amados. Eu literalmente sinto que o Pai está trazendo essa revelação para a gente. Um batismo de amor. Um batismo de amor. Cadê o Rubem? O Rubem, ele está aqui. Chama o Rubem para mim, por favor. Rubem, você está aqui? Cara, por favor, vem cá no teclado, Rubão. Eu sinto que agora o Pai, ele está levando a gente para uma revelação do amor dele. Para um batismo de amor. Um batismo de amor. Eu sinto que agora as pessoas aqui vão começar a ser batizadas com o amor do Pai. Batizadas com o amor do Pai. Eu amo a história de um avivalista, ele se chama Charles Finney, e a história conta que Charles Finney então estava em Nova York, e ele estava no quarto dele, e ele estava simplesmente orando ali, e ele começa a sentir literalmente como um líquido escorrendo pelo corpo. Um líquido escorrendo pelo corpo. E ele diz então que ele acredita
acredita que naquele dia o Espírito Santo veio sobre ele, batizar ele com amor líquido. E depois dessa experiência, Charles Finney no mesmo dia sentiu um impelo, sentiu de sair ali para evangelizar, para falar desse amor para as pessoas. E a história conta que não teve uma pessoa que ele abordou que não acertou Jesus como Senhor e Salvador. Não teve uma pessoa depois de ele receber esse batismo de amor que não encontrou Jesus e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Hoje é um dia de eu e você nós recebermos esse batismo de amor. Eu creio que muitos aqui chegaram duvidando desse amor, ou perguntando: será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus ele não olha para mim e está bravo comigo? E eu acredito que agora esse é o momento de nós recebermos essa revelação. Eu literalmente quero compartilhar com vocês um testemunho que eu vi, sabe, em Curitiba semana passada. Porque foi um testemunho de cura, mas eu sinto que é um testemunho onde o Pai estava liberando o amor dele ali através da cura. Eu estava pregando sobre cura e antes de nós começarmos a falar, a ministrar, nós começamos simplesmente a adorar e eu declarei isso. Eu falei: pessoas serão curadas aqui no meio do louvor, no meio da adoração, sem ninguém impor as mãos sobre vocês, sem ninguém orar sobre vocês. E antes disso eu falei também: nós vamos perguntar para o Pai: Pai, como você quer que eu adore você hoje? E uma das meninas, ela ouviu então que ela deveria ir para o fundo da igreja, deveria tirar os sapatos dela e deveria começar a dançar. E aquela menina se perguntando para Deus: Deus, mas eu não danço, como assim? Eu vou começar a dançar. E ela só escutou isso do Espírito Santo: vai para o fundo e começa a dançar. Aquela menina então, ela começa a dançar no meio do louvor. E aquela menina, ela sofria literalmente de ATM. ATM é quando você tem um problema na sua mandíbula, e por causa desse problema na mandíbula, você tem enxaquecas muito fortes. E aquela menina, ela tinha enxaquecas quase todos os dias da vida dela. E naquele momento, no meio do louvor, ela disse que ela foi completamente curada. Completamente curada. Ninguém orou sobre ela, ninguém impôs as mãos sobre ela. Simplesmente na presença do Pai, ela foi curada. Ela foi curada. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Sabe, eu contei esse testemunho porque algo que me impressionou e me cativou nesse testemunho foi o fato de ela ter escutado do Pai que ela deveria ir para o fundo de uma igreja e ter começado a dançar. Sabe, nós muitas vezes como igreja brasileira, nós simplesmente entramos no modo automático. Nós entramos num prédio e cantamos uma música, repetimos uma canção, e é automático para a gente levantar a mão. Talvez seja automático para você bater palma, sabe, mas muitas vezes nós entramos nesse modo automático. E hoje eu quero, antes de nós começarmos a ministrar, eu sinto que o Pai vai vir, o Espírito Santo vai vir e vai batizar a gente com amor. Mas antes de ministrar, eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você perguntasse: Pai, como você quer que eu receba do seu amor agora? Eu acredito que para algumas pessoas o Pai está falando que você deve ajoelhar. Eu acredito que para outras pessoas o Pai está falando que você deve ficar de pé e cantar a canção que vai ser ministrada aqui. Eu acredito que para outros aqui o Pai está falando que você deve levantar as suas mãos. Eu sinto que para outros aqui o Pai está falando que você deve ficar deitado no chão. Eu sinto que para outros aqui o Pai está falando que você deve ficar sentado em silêncio, sem repetir uma canção. Então agora eu quero te dar liberdade para você receber esse batismo do Pai. Nós queremos ministrar esse amor. Eu acredito que da mesma forma que aquele avivalista, ele recebeu um batismo de amor, eu acredito que agora o Pai está vindo batizar a gente com um amor líquido, trazer não somente uma informação de que Ele nos ama, mas uma revelação de que nós somos completamente amados, completamente amados. Então, irmão, eu quero te dar liberdade, corresponda ao que o Espírito Santo colocou no seu coração.
Jesus deixou toda a tua glória e veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Nas cruz sofreu e morreu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno. Eu sinto que alguns de vocês estão sentindo os teus pés queimarem. Se os seus pés estão queimando, eu queria pedir para você correr e vir aqui na frente. Eu sinto que o Pai tem algo específico para você. Eu queria te convidar agora, irmão. Não é hora de você pensar o que as pessoas vão pensar de mim. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. O Criador de todo o universo está olhando para você e dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu sinto que alguns de vocês, os joelhos de vocês começaram a literalmente a queimar. Você começou a sentir algo no seu joelho, como se alguém estivesse tocando no seu joelho. Eu queria chamar você para vir aqui para frente. Eu sinto que as pessoas que estão com os pés queimando, o Pai está falando: eu estou te enviando como um filho amado. Eu estou te enviando como um filho amado. Eu escuto para as pessoas que estão com os joelhos sendo tocados. O Pai está dizendo: eu escuto cada uma das suas orações. Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Pai. Eu escutei quando você chorava no seu quarto. Eu chorei quando você estava tomando banho e ninguém te ouvia. Você é o meu filho. Eu cuido dos meus filhos. Eu cuido dos meus filhos. Eu cuido dos meus filhos, Pai. Eu peço agora por um batismo de amor líquido. Eu peço por um batismo de amor líquido, por uma revelação de que nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu único Filho para propiciação dos nossos pecados. Uma revelação do seu amor. Espírito Santo, batiza-nos com o amor. Batiza-nos com o amor do Pai. Vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso que
Declare isso, irmão, com tudo que há em você. Eu sou livre, nada além de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos não somente pessoas que foram libertas, mas hoje nós nos tornamos libertadoras. Obrigado, Pai, porque sairemos daqui com a convicção de que já somos completamente amados. Pai, eu quebro agora toda mentira de Satanás que dizia na mente dessas pessoas que elas tinham pecado demais para serem perdoadas. Eu quebro agora, Pai, todo o sentimento de que elas não merecem o seu amor. Eu quebro agora, Pai, todo espírito de orfandade, Deus, todo espírito de orfandade, e nós declaramos: somos filhos escolhidos. Eu libero isso sobre a vida de cada um aqui, filhos escolhidos, cheios do Espírito Santo e enviados para transformar o mundo, enviados para tocar nações, não enviados como órfãos, mas enviados como filhos amados, filhos amados, filhos amados, completamente aceitos, completamente escolhidos, completamente aceitos, completamente amados. É isso que eu declaro na autoridade do nome santo de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Não há nada além, não há nada mais precioso, não, de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você está tendo um encontro com o Pai aqui na frente, e se você quiser ficar aqui na frente, eu quero dar liberdade para você. Eu quero dar liberdade para você. Eu sinto que o Pai tem mais para liberar para nós. Mas se você quiser permanecer, não saia de um encontro. Se você quiser, você pode se sentar no seu lugar agora. Você pode voltar para o seu lugar se você quiser, mas permaneça nesse encontro. Permaneça nesse encontro, não se distraia. O Pai está tocando você. O Pai está tocando você. Você pode se assentar se você quiser. Nós vamos prosseguir. Eu sinto que o Pai vai começar a liberar agora, a partir desse local, revelações. Mas eu quero pedir para você: permaneça nesse encontro. Permaneça nesse encontro. Nada mais importa agora, irmão. Nada mais importa. Eu sinto até mesmo pessoas que estavam servindo aqui. Se você estava servindo antes e você estava preocupado em tirar fotos, fotografar para o Instagram da igreja, isso é incrível, nós honramos você ser um voluntário, mas ter um encontro com o amor do Pai é muito mais importante. Ter um encontro com o amor do Pai é muito mais importante. Eu quero te dar liberdade para você continuar nesse local, sabe? Eu quero que você entenda: a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Depois que você tem um encontro com os olhos em chamas de Jesus, com os olhos que estão completamente apaixonados por você, a sua vida, irmão, nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Da mesma forma que aquele avivalista foi impactado quando ele encontrou o amor do Pai, e nunca mais a vida dele foi a mesma. Eu acredito que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14 fala sobre os dons. São os dois principais capítulos da Bíblia que falam sobre o dom de cura, o dom de palavra de conhecimento e o dom profético. E é muito importante a gente entender que 1 Coríntios capítulo 13, o que fica entre 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, ele é conhecido como capítulo do amor. Não é coincidência isso. Não é coincidência que entre os dons há o amor. Porque primeiro, você não pode dar o que você não tem. Não faz sentido eu falar para alguém: eu vou te dar R$100 se eu não tiver R$100.
Você não pode dar o amor se você antes não recebeu. E é isso que é os dons. Os dons, o dom profético, ele é uma ponte para que pessoas tenham um encontro com o amor do Pai. O dom profético, a palavra profética, ela é uma ponte para que pessoas tenham um encontro com o amor do Pai. E você só pode dar algo que você tem. É por isso que o Pai está nos enchendo com o amor dele, para que a gente venha transbordar desse amor. Eu quero ler com você o que a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 14, dos versículos 1 ao 4. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14, versículo 1, diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Principalmente o dom de profecia. Olha que incrível, a gente viu tantos dons. Ontem nós vimos curas aqui, vimos pessoas sendo libertas, vimos tantas coisas extraordinárias acontecendo. Mas o que o apóstolo Paulo fala, que de todos os dons, o que nós devemos buscar principalmente é o dom de profecia. Por que Paulo fala isso? Porque literalmente nós precisamos entender, dons que nós recebemos são para fazer com que pessoas tenham um encontro com o amor do Pai. Então, se uma pessoa vai ter um encontro com o amor do Pai através da cura, o pré-requisito para ela receber isso é, obviamente, ela estar doente, ela estar enferma. Agora, para uma pessoa ter um encontro com o amor do Pai através do profético, ela não precisa de nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa, em qualquer estação, aonde quer que ela esteja, ela pode receber o amor do Pai através da palavra profética. É por isso que Paulo ele fala, busquem principalmente o dom de profecia. Busquem principalmente o dom de profecia, porque você vai ser capaz de amar uma pessoa, levar uma pessoa a ter um encontro com o amor de Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar principalmente o dom de profecia, e ele segue falando o seguinte, ainda no versículo 1, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala em mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Eu vou repetir isso, olha isso. Mas quem profetiza, profetiza para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Toda palavra profética, ela precisa estar classificada em um desses 3 pontos que o apóstolo Paulo fala. Se a sua palavra, ela não edifica, se a sua palavra não encoraja, e se a sua palavra não traz consolo, isso não é uma palavra profética. Para uma palavra ser profética, ela precisa estar pelo menos classificada em um desses 3 pontos. E eu quero destrinchar com você, não somente trazer uma informação, mas eu quero literalmente equipar você, para que você saia daqui como um filho amado, sendo capaz de liderar outras pessoas a ter um encontro com Jesus na sua faculdade, na sua família, no seu emprego. Eu não sei se você tem essa expectativa, irmão, mas você não veio para Power somente por você. Você veio para Power para sua família, você veio na Power para sua escola, você veio na Power para sua universidade, você veio na Power para o seu trabalho, porque as pessoas que convivem com você não vão ser a mesma, porque você teve um encontro com Jesus, e sabe, é desse jeito, irmão. Você veio aqui e recebeu o fogo do Espírito, e quando uma faísca entra em um lugar, todo aquele local incendeia, todo aquele local queima. Você não veio para Power somente por você, e você vai sair daqui equipado para levar uma palavra de edificação, de consolo e de encorajamento, irmão. Eu quero que você entenda isso. Você não veio para cá somente por você. Sabe, uma palavra edificadora, eu tenho fluído nisso, eu tenho perguntado, Espírito Santo, me ensina a levar pessoas a ter um encontro contigo através de uma palavra edificadora.
porque eu quero amar pessoas muito bem, sabe? Eu quero de forma bem prática trazer esses 3 pontos para você. Eu fiz um pequeno resumo e eu queria pedir se o pessoal da mídia pudesse colocar aqui de forma rápida. Eu quero passar pelos 3 com você e eu quero te equipar. Eu quero te equipar para que você saia daqui e toque as nações. A palavra edificadora, ela traz à tona o tesouro que Deus colocou naquela pessoa. A palavra edificadora traz à tona o tesouro que Deus diz que aquela pessoa é. Palavras edificadoras, elas falam sobre identidade, elas liberam como o céu vê aquela pessoa. Eu amo literalmente o Chris Vallotton, ele dá uma definição do que é uma palavra profética que para mim é incrível, eu quero lê-la com você. Ela diz o seguinte: o propósito da palavra profética é encontrar o tesouro na vida das pessoas, no meio de toda a bagunça que elas possam estar vivendo. A palavra profética mostra o alto valor e o potencial divino que cada pessoa carrega. Esse é o propósito da palavra profética, encontrar o tesouro na vida das pessoas. Deixa eu dizer algo para você aqui, irmão. Você não precisa ser profético para ver o erro da pessoa que está do seu lado. Você não precisa ser profético para ver os erros que o seu vizinho comete. Você não precisa ser profético para ver as injustiças que acontecem no seu trabalho. Você não precisa ser profético para ver que o seu amigo da escola está fazendo algo errado. Você não precisa ser profético para isso. Agora você precisa ser profético para ver como que Deus vê aquela pessoa. Você precisa ser profético para ver tesouro na vida dessas pessoas. E isso é uma palavra edificadora. Palavras edificadoras vão trazer à tona o tesouro que Deus diz que aquela pessoa é. Então palavras edificadoras, elas vão ter esse formato. Literalmente vão dizer palavras que você é. Repete comigo: você é. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: você é incrível. Vira para outra e diz: você é extraordinária. Isso são palavras edificadoras. Eu amo que a palavra fala em Ezequiel capítulo 37, versículos de 4 a 7. A gente não vai ler aqui, mas você pode ler na sua casa. Ezequiel 37 fala de quando o profeta Ezequiel, ele foi para um vale de ossos secos. E Deus começa então a interagir ali com Ezequiel, e Deus pergunta: Ezequiel, o que você vê? E ele começa a descrever: olha, Deus, eu estou vendo um vale de ossos secos. E é muito interessante porque literalmente Deus diz para Ezequiel: então declare vida. Declare vida. E a palavra fala que Ezequiel declara a vida sobre aquele vale de ossos secos, e aquele vale de ossos secos começa literalmente a aparecer e se levantar em vida. É incrível isso, porque olha esses 3 pontos. O que Ezequiel via? Um vale de ossos secos. E o que ele declarou? O que Deus disse. O que ele estava vendo? Não. O que ele quis? Não. O que Deus disse sobre o vale de ossos secos. Então talvez você vai olhar para as pessoas ao seu redor, e o que você vai ver é vale de ossos secos. Mas o que você vai declarar não é o que você está vendo com seus olhos naturais, mas você vai declarar o que Deus diz sobre aquela pessoa. Então talvez você vai ver bagunça, mas você vai declarar: você é aquele que Deus depositou um tesouro precioso. Isso é o profético. Essa é uma palavra edificadora. Eu lembro que eu estava em Portland é uma cidade nos Estados Unidos, e nós estávamos fazendo uma viagem ministerial. Inclusive o Davi estava lá nessa viagem comigo. E nós então fomos para uma cafeteria como um time. Era o final de uma tarde, nós estávamos tirando um tempo para descansar, porque à noite nós iríamos ministrar ali naquele local. E então a gente na cafeteria vê 2 jovens na fila. E a gente estava em um time, devia estar em 4, 5 pessoas. E a gente falou: olha, o que vocês acham de a gente dar uma palavra profética para essas 2 jovens? E a gente falou: vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente chamou aquelas 2 jovens para sentar à mesa conosco. E quando elas sentaram, nós começamos a conversar e liberar palavras proféticas sobre elas. E eu me lembro que em uma das jovens,
Eu quero inclusive, ser bem detalhista em como eu entrego palavras proféticas, porque eu quero que você aprenda como que Deus fala comigo. Não necessariamente vai ser a forma que Deus fala com você, mas eu quero te ensinar que Deus fala de forma simples, mas não é porque é simples que não é poderosa, pelo contrário, ouvir Deus é simples, e quando nós liberamos, isso é poderoso para transformar vidas. Eu vi aquela garota, então, ela sentada na mesa conosco, tomando um café, e eu tive uma imagem daquela garota andando pela cidade, e eu via tudo preto e branco, os prédios eram preto e branco, as casas eram preto e branco, e conforme aquela garota, ela caminhava pelas ruas da cidade, por onde ela caminhava, tudo começava a ficar colorido. E eu liberei uma palavra profética para ela, que foi bem simples. Eu falei: olha, eu vejo que você é uma pessoa extremamente criativa. Então foi uma palavra edificadora. Você é uma pessoa extremamente criativa, e eu vejo Deus colocando essa criatividade em você, e por onde você passa, você traz alegria e vida. E aquela garota, ela começa a chorar, e ela fala: eu sempre amei desenhar, eu sempre amei artes, desde que eu era criança eu sempre amei artes, mas eu nunca acreditei que o que eu fazia podia impactar a vida das pessoas, e aí eu deixei de lado de fazer isso é uma grande tristeza para mim. E ela começou a chorar, e ela, naquele dia, por causa de uma palavra edificadora, ela entendeu quem ela era no reino dos céus, o que Jesus dizia sobre ela, sobre a identidade dela. E aquela menina, no meio de Portland, ela fala: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode dar um glória a Deus, gente? Eu não sei se você entende isso, mas Portland, talvez você não entenda o contexto da cidade de Portland, mas Portland hoje nos Estados Unidos é uma das cidades mais perigosas, é uma das cidades com maior índice de violência, é uma maior das cidades com maior índice de ideologias contrárias à Bíblia. E no meio de uma cidade onde todo mundo falava: é escuridão que reina aqui não tem como jovens aceitarem Jesus. No meio desse contexto todo, Jesus vai e manda 2 jovens para uma cafeteria, para olhar para elas e dizer: você é quem o Pai diz que você é. Você não é o que o seu passado diz que você é, você não é o que o seu erro diz que você é, você não é o que as pessoas dizem sobre você é quem Deus diz que você é. E aquela menina teve um encontro com o Pai que fez ela se render completamente. Palavras edificadoras são formadas por identidade, e elas transformam vidas. A segunda classificação que Paulo vai dizer é palavras consoladoras. Uma palavra consoladora, ela traz à tona o futuro de esperança que Deus está preparando para aquela pessoa. Palavras consoladoras trazem esperança para o futuro. Às vezes nós achamos que consolar é só quando a pessoa está triste, e você vai dar um ombro amigo para essa pessoa. Na verdade não, palavras consoladoras vão muito além disso. Palavras consoladoras, elas vão trazer esperança para o futuro daquela pessoa. Palavras consoladoras, elas vão trazer esperança, e não necessariamente aquela pessoa precisa até mesmo estar passando por um momento difícil, por um trauma. Não, aquela pessoa pode estar vivendo a vida dela normal, mas o Pai fala, Jeremias capítulo 33 fala: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal. Ou seja, uma palavra consoladora, ela começa a trazer para a pessoa os planos de bem que o Senhor já está preparando para ela. Então ela é literalmente formada, o formato de uma palavra consoladora é: você viverá. Repete comigo: você viverá. Fala para a pessoa que está do seu lado: você viverá um futuro extraordinário. Agora fala para outra pessoa: você viverá um futuro incrível. Eu me lembro que quando eu estava no primeiro ano lá da Bethel, eu estava terminando e eu estava indo embora, voltando para o Brasil, e eu fui encontrar algumas amigas minhas para dar tchau para elas. E então eu falei: olha, eu vou liberar palavras proféticas sobre ela, eu estou treinando, eu estou me equipando nisso. E como Davi falou, nós precisamos ter passos de fé, assim como o profeta Abacuque, nós precisamos nos posicionar. E eu falei: eu quero me posicionar, eu vou liberar algumas palavras proféticas. E eu vi então uma amiga minha, ela era da Áustria,
E quando eu olhei ela, na minha imaginação, apareceu uma bandeira da Grécia. E eu falei para ela, eu acredito que nessas férias, você irá para a Grécia. Você viverá um futuro de ir para a Grécia. E aí na hora que eu falei, você viverá um futuro de ir para a Grécia, ela olhou para mim e falou assim, não faz sentido não. Eu não estou planejando nenhuma viagem para a Grécia, eu não tenho dinheiro para ir para a Grécia, menino, eu não estou com dinheiro para fazer nada, estou ralando para voltar para o meu país, quanto mais fazer uma viagem, não faz sentido isso não. Eu falei, tá bom, mas eu acredito que você viverá um futuro de ir para a Grécia, um futuro que você vai fazer essa viagem, para o Pai demonstrar para você o quanto você é amada. Passou literalmente um mês, aquela garota, ela me manda uma mensagem falando, Léo, você não vai acreditar, mas teve uma pessoa da Grécia que me ligou e falou para mim, ei, eu estou pagando tudo para você, eu estou pagando passagem, eu estou pagando onde você vai ficar, eu estou pagando transporte, eu estou pagando tudo, porque eu quero que você vá fazer uma viagem na Grécia. Você está entendendo isso, irmão? Eu não sei, mas na hora que ela me falou isso, a primeira coisa que eu pensei, pai, também quero uma viagem para a Grécia, né, Deus? Falei, pô, não tem como eu pegar essa palavra profética para mim. Mas aquela garota, ela começa super emocionada a mandar uma mensagem para mim, falar, Léo, você não está entendendo isso, não é somente eu fazer uma viagem turística, uma viagem de férias. Foi a primeira vez que eu vi Deus se revelar como um pai para mim, que vai não somente prover coisas que nós precisamos, porque muitas vezes eu e você nós temos essa mentalidade, não, Deus vai prover o que eu preciso, eu estou precisando de comida na minha casa, Deus vai prover, eu estou precisando pagar o aluguel, Deus vai prover, eu estou precisando pagar as escolas dos meus filhos, Deus vai prover, eu estou precisando de algo no meu trabalho, Deus vai prover, porque eu preciso isso é uma necessidade básica, e às vezes nós temos essa imagem de um Deus que somente vai trazer o básico para a gente, mas eu quero dizer para você, que o nosso Deus é Deus de mais do que o suficiente. Um pai, ele não dá somente comida para o filho, um pai não somente paga aluguel para o filho ficar morando numa casa, um pai não somente paga escola para o filho, mas um bom pai, ele dá presentes de aniversário para o filho, um bom pai, ele sim dá presentes para o filho em datas especiais, um bom pai, ele compra o sorvete favorito do filho, porque um bom pai ama cuidar do seu filho. Isso é palavras consoladoras que trazem de volta para nós a consciência de que Deus, ele é um bom pai e que ele tem para nós um futuro de esperança. Então nós podemos olhar para as pessoas como foi declarado sobre a vida do nosso irmão, que talvez ele olhe para hoje e fale, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, nossa, mas é improvável você viver esse futuro, é improvável você viver tudo que Deus tem, que você tem sonhado. E nós podemos olhar para ele com um olhar profético e como boca de Deus declarar, você viverá coisas que você nunca mais sonhou ou imaginou, porque o nosso Deus é um Deus que faz mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos. Amém, irmão? Está fazendo sentido? Amém, glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Palavras consoladoras, elas podem mudar vidas. E sabe, é muito engraçado isso, porque literalmente a Bíblia, ela fala em Juízes 6, dos versículos do 11 ao 14, você pode ler na sua casa. Eu quero trazer um embasamento bíblico para você, de cada uma dessas palavras, não somente que a palavra fala em Coríntios, mas eu quero trazer outros lugares na Bíblia, que vão apontar para mim, para você, o que são palavras de edificação, de consolação e de encorajamento. E um dos meus lugares favoritos é a história de Juízes 6, que vai falar quando Gideão foi chamado. A palavra vai falar literalmente ali, que Gideão estava malhando trigo num tanque de pressar uvas. E mais do que isso, ele fala que ele estava fazendo isso para se esconder dos midianitas. Então, um homem estava ali fazendo algo escondido, com medo dos seus inimigos. E a palavra fala em Juízes, no capítulo 6, que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele se parecia com um poderoso guerreiro? Não.
Na verdade ele se parecia mais com uma pessoa medrosa do que com um poderoso guerreiro. E a palavra continua dizendo aquilo que Gideão responde. Ele fala: Senhor, se você está conosco, por que tudo aconteceu? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Por que o Senhor nos abandonou, entregou nas mãos dos midianitas? Sabe, muitas vezes palavras proféticas não fazem sentido para a gente. Muitas vezes nós olhamos hoje para o nosso presente e nós vemos um futuro, um presente que parece estar desafiador, traumatizante, tão difícil. Mas eu quero dizer para você que é exatamente isso que uma palavra consoladora ela faz. Ela transforma o seu presente para o futuro que Deus tem para você. Ela leva você a viver tudo que o Pai tem preparado para você. Talvez você chegou aqui nessa Power e você já até recebeu palavras proféticas. Talvez você está recebendo palavras daqui de cima que são de destino, que são de vida. Palavras que dizem que você vai sair daqui empoderado para tocar a sua família, para tocar o seu trabalho, para tocar a sua faculdade. E você olha para você e fala: mas eu não vejo isso em mim. Eu não vejo que eu sou capaz disso. Talvez você olhe e fale assim: mas eu não vejo isso na minha família. Você está falando que a minha família vai ser salva, mas quando eu olho para a minha casa, os meus pais não vão na igreja, os meus pais não me apoiam. Você está falando que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas quando eu olho para os meus irmãos, eu vejo eles indo para as festas e para a balada de sexta a domingo. Como que você está falando que o meu futuro é um futuro que eu e minha casa será salva, se quando eu olho para o meu presente, o que eu vejo é extremamente o oposto do que você diz? Irmão, você não precisa entender uma palavra profética para ela se concretizar. Foi exatamente isso com Gideão. Ele recebeu uma palavra de vida falando: você é um poderoso guerreiro e eu vou te enviar para libertar o povo de Israel. Mas o que ele via ali era literalmente: Deus, aonde está você no meio disso tudo? Deus, aonde está você quando o meu povo está ali enfrentando os midianitas? E olha o que o Senhor responde para ele, no meio de tanta dúvida, no meio de tantas indagações. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando. Não sou eu que está te enviando. Talvez você está olhando para você e você fala assim: eu não posso viver tudo que Deus me prometeu. E que o Senhor está dizendo para você: não sou eu que estou te enviando. Vá viver o futuro que eu tenho para você. Vá viver o futuro que eu tenho para você. Esse é o poder de palavras consoladoras. Estabelecer realidades. O profético é estabelecer a realidade do céu na terra. Na oração do Pai Nosso ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Eu creio que agora mesmo o Pai está tocando pessoas aqui. Eu sinto agora que literalmente algumas pessoas, enquanto eu ministrava sobre palavras consoladoras que dizem: você viverá. Eu acredito que o Espírito Santo começou a lembrar algumas pessoas aqui de sonhos que você tinha quando você era muito jovem, e hoje você olha para esses sonhos e diz: eu nunca mais vou viver esses sonhos, eu já estou velho demais para esses sonhos não vão poder se realizar mais. E eu acredito também que o Pai está lembrando alguns aqui de palavras proféticas que você recebeu anos atrás, talvez meses atrás, e porque você ainda não viu essa palavra se concretizar, você está perdendo a esperança. E eu sinto que agora o Pai está literalmente trazendo esperança para alguns de vocês aqui. Esperança para alguns de vocês, esperança. Se enquanto eu falava, teve esse sentimento de vir algum sonho que você sempre sonhou, alguma palavra que você recebeu, e você fala: eu acho que eu não vou viver isso, eu acho que eu não vou viver isso, eu acho que isso é grande demais para mim, eu acho que isso é muito bom para ser verdade. Você podia levantar a sua mão? Eu sinto que o Pai está trazendo esperança para você. Levanta a sua mão bem alto. Irmão, num ambiente profético, a gente nunca fica inerte. A gente nunca fica inerte, como Gideão, ele olhou: Pai, eu estou sem esperança, mas se o Senhor está me falando, eu vou me posicionar, e eu vou me posicionar como um guerreiro. Eu quero que você esteja com a sua mão levantada. Eu quero que as pessoas que estão ao redor, se você puder, só estende a sua mão, não precisa nem encostar, só estende as suas mãos para você, para as pessoas que estão a mão levantadas para você.
Pai, nós declaramos um futuro de esperança para essas pessoas. Pai, nós liberamos uma palavra consoladora para essas pessoas, de dizer que elas vão viver, não o que elas acham provável, não porque elas vieram de uma família rica, não porque elas estudaram numa boa universidade, mas porque você já estabeleceu um futuro de bênção, um futuro de paz, um futuro de prosperidade. Então agora, Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha e traga coragem, consolo para essas pessoas, e façam elas entenderem que o Senhor vai concretizar cada uma das promessas que o Senhor prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Você pode dar palmas e celebrar o que o Senhor está fazendo? Aleluia, aleluia. O nosso Deus é um Deus que traz vida onde havia morte, traz graça onde havia pecado, alegria onde havia tristeza. Eu quero entregar para você agora a última palavra, a palavra encorajadora. Palavras encorajadoras. Eu confesso que, como o Davi ele falou aqui, é uma das palavras que eu mais amo liberar, é uma das palavras que eu mais me sinto impulsionado, o Espírito Santo me liberar. Então se você já esteve perto comigo, se você já conviveu comigo aqui, a galera que está servindo voluntários, eles já falaram para mim, já falaram, cara, mas você sempre traz uma palavra de encorajamento. Eu falo, cara, eu estou amando fazer isso, eu amo fazer pessoas terem encontro com o amor do Pai, através de palavras encorajadoras. Então se você caminhou comigo, provavelmente você já recebeu uma palavra de encorajamento, e palavras encorajadoras, elas trazem à tona os talentos que Deus depositou naquela pessoa, ou o propósito incrível que Deus está chamando aquela pessoa para viver. Palavras de encorajamento, elas são formadas literalmente. Você é chamado para. Repete comigo, você é chamado para. Vira para a pessoa que está do seu lado, você é chamado para mudar as nações. Agora vira para outra pessoa e diz, você é chamado para viver avivamento. Isso é palavra encorajadora. Você é chamado para. Você é chamado para. Nós estávamos também ministrando lá na Lagoinha Miami, eu estava lá com o Davi. E enquanto nós estávamos naquele culto, perdão, não foi na Lagoinha Miami, não, foi uma outra lagoinha na Flórida. Nós estávamos fazendo uma viagem ministerial lá em algumas igrejas na Flórida. Uma delas foi em Miami, como o Davi disse. Nós estávamos em uma outra lagoinha, na lagoinha de Deerfield, e estava rolando louvor, estava rolando adoração. E a nossa pastora Paula Romeix, ela nos deu liberdade, nos impulsionou para que nós venhamos a liberar palavras proféticas no meio do louvor e da adoração. Então no meio do louvor e da adoração eu comecei a orar por algumas pessoas, e chegou uma menina onde eu fechava o olho e me vinha a palavra adoração sobre ela. Era literalmente como tivesse um quadro. Sabe esses quadros de escola, gente? Esses quadros de giz? A galera que já está um pouquinho mais velha sabe, eu acho que essa geração agora deve ser tudo quadro tecnológico, tudo computador, né? Já estou entregando a minha idade, Jesus amado. Gente, vocês acreditam que tem umas crianças vindo para mim me chamando de tio agora, velho? Sério, eu pedi perdão para todas as tias de acampamento que eu olhava e falava, tia. Mulher não tinha nem 30 anos ainda, eu chamava de tia. Eu falei, Jesus, eu estou pagando minha língua aqui. E aí eu peguei como se fosse um quadro, como um quadro de escola, e eu via a palavra adoração. E eu cheguei para aquela menina e falei, olha, eu acredito que você é chamada para adoração. E quando eu falei a palavra adoração, veio na minha imaginação como se fosse um cadeado, e eu vi esse cadeado se abrindo. E olha que legal essa observação que eu fiz. O primeiro, o que eu tinha? Só a palavra adoração. Às vezes a gente quer uma palavra que Deus fale tudo pra gente liberar algo. Mas na verdade, eu e você não precisamos ter tudo para liberar algo. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo, e conforme a gente dá o primeiro passo, Deus ele começa a falar mais. Está fazendo sentido, gente? Levanta sua mão para mim se está fazendo sentido para eu ver.
Amém, glória a Deus, está fazendo sentido. Então, eu tinha a palavra adoração, eu liberei a palavra adoração, e conforme eu liberava, me veio esse cadeado, e eu falei para ela, eu acredito que Deus está liberando a sua voz, que Deus está destravando a sua voz. E quando eu falei isso, era como se tudo ficasse em silêncio, a única coisa que tocasse era o louvor e a adoração. E eu ouvia músicas em inglês, e eu falei para ela, você não vai cantar somente em português, você vai cantar em inglês, porque as nações precisam ouvir o que você vai cantar. Mais uma vez, eu só tive a canção em inglês depois que eu falei do cadeado, e eu liberei essas palavras proféticas para ela, eu liberei adoração, eu liberei destravar de voz, eu liberei nações, e eu simplesmente declarei isso e orei, e aí eu fui para a próxima garota, eu fui para a próxima pessoa para orar, e literalmente, eu comecei a liberar palavras proféticas, o culto começou a caminhar normalmente, acabou o louvor, foi para a palavra, e no final daquela pregação, aquela menina, ela chega para mim, com lágrimas nos olhos, e ela diz, eu preciso compartilhar um testemunho com você. Falei, claro, compartilha. E ela disse o seguinte para mim, você não sabe, mas você liberou essa palavra profética para mim na segunda canção, e eu não tinha nem percebido isso. Ela falou, foi na segunda canção que você liberou. E ela falou, literalmente, quando eu cheguei aqui, a minha garganta estava doendo. A minha garganta estava doendo muito. Eu tinha um problema na minha garganta. E essa semana, minha mãe, ela falou para mim o seguinte, filha, por que você não volta? Por que você não volta a cantar na igreja? Por que você não volta a louvar, adorar? E ela falou, mãe, eu não consigo, a minha garganta está doendo. A minha garganta, quando eu começo a cantar, ela tem dor. E a mãe dela falou o seguinte, filha, se Deus te curar essa semana, você volta para o louvor da igreja. E a menina, até parece que Deus vai me curar essa semana, né, mãe? Falou, filha, se Deus voltar para você, essa semana, se Deus curar você, você volta. Ela falou, tá bom, mãe, eu volto. E aí aquela menina, ela foi lá, e ela estava me contando um testemunho, e falou, olha, minha mãe falou isso para mim, você liberou essa palavra na segunda canção, eu cheguei aqui com muita dor, porque eu tinha um problema chamado disfonia. Eu nem sabia o que era isso, ela falou, estava um problema chamado na garganta, chamado disfonia. E quando você liberou uma palavra profética para mim, de encorajamento, toda a dor na minha garganta começou a sumir. Cara, olha isso, eu não orei por ela, por cura, eu não coloquei as mãos nela, eu não fiz nada, eu não orei nada, eu simplesmente liberei uma palavra profética, e uma palavra profética trouxe cura sobre a vida daquela jovem. Uma palavra profética trouxe cura completa sobre a vida daquela jovem. Eu quero que você entenda isso, palavras encorajadoras, quando você libera o destino de uma pessoa, quando você diz, ouvindo dos céus, e olha para uma pessoa, você é chamado para, você pode trazer cura para aquela pessoa, você pode trazer um romper para a vida daquela pessoa. Um dos meus testemunhos favoritos do Bill Johnson, é uma vez que ele falou que um pastor convidado foi na Bethel, e esse pastor convidado, ele liberou palavras proféticas, como nós estávamos fazendo aqui. Ele chega então e ele aponta para uma pessoa, e ele diz assim, ei, você que está aí, eu vejo que você tem um chamado evangelístico, e você vai viajar às nações para pregar o evangelho. E aí passa 2 meses, aquele cara que recebeu a palavra profética, ele faleceu, ele literalmente morreu. E então a família começa, ainda na UTI, ele teve um problema, ele estava na UTI, ele morre ali naquele local, a família liga para o Bill Johnson, que é o pastor da Bethel, e diz, olha, será que você pode vir aqui? Ele já era membro da igreja, ele infelizmente faleceu, aconteceu isso, e o Bill Johnson, ele foi para aquele hospital, e o Bill Johnson disse que quando ele chegou naquele hospital, ele, por ser pastor, ele tinha acesso à sala, ele conseguia entrar ali, e ele fala que ele entra naquela sala, e ele começa a ver os batimentos cardíacos completamente parados, e aquela pessoa já estava ali morta, e ele se lembra então da palavra profética, que um dia foi liberada sobre aquele homem, e o Bill Johnson literalmente olha para ele, e diz o seguinte, ei,
Redding, você ainda não foi para as nações evangelizar, você só ficou aqui em Redding, você é chamado para ir para as nações. E o Bill Johnson fala que quando ele liberou essa palavra profética de ele para as nações, que ele ainda não tinha vivido, que ainda não havia se concretizado na vida dele, o Bill Johnson fala que os batimentos cardíacos daquele homem começam a voltar, e aquele homem que dava amor dele volta à vida, irmão. Você pode dar um glória a Deus, você pode louvar. Esse testemunho para mim foi um dos testemunhos que mais me impactaram, porque eu entendi que uma palavra encorajadora, ela traz vida ao sepulcro. Uma palavra encorajadora traz vida ao sepulcro. Você liberar para uma pessoa, você é chamado pode mudar o destino daquela pessoa. Eu quero literalmente te equipar nisso. Nós falamos sobre os 3 tipos de palavra, mas como o Davi ele ministrava aqui, isso tocava o meu coração. O profeta Abacuque ele se posicionou. Fala comigo, eu vou me posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Se coloque de pé. Eu quero literalmente agora trazer isso para você. Nós aprendemos sobre os 3 tipos de palavras proféticas: palavras de encorajamento, de consolação e palavras de edificação. Sabe, muitas vezes nós achamos que fé é um sentimento. Muitas vezes, quando nós vamos fluir no sobrenatural, nós acreditamos que nós precisamos de fé. E de fato, nós precisamos de fé para fluir no sobrenatural. Mas a pergunta é, o que é fé? Porque muitas vezes nós achamos que fé, eu tenho muita certeza que a minha palavra profética está certa. Eu tenho 100% de convicção que eu vou orar por essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. Eu tenho 100% de convicção que a minha palavra vai transformar o destino dessa pessoa. Sabe, muitas vezes nós achamos que fé é ter um sentimento, mas fé não é ter um sentimento, fé é ter uma atitude. Fé não é você achar que aquela palavra profética está certa. Fé não é você ter plena convicção que você vai orar para alguém e essa pessoa vai ser curada, que você vai liberar uma palavra e essa pessoa vai ser liberta. Não, fé não é isso. Fé é você ter uma atitude de obediência. Eu compartilhei aqui ontem à noite sobre um testemunho que eu vi 2 semanas atrás de uma mulher que estava numa cadeira de rodas voltando a andar. E eu confesso que quando eu fui orar por aquela mulher, eu não tinha um sentimento de que aquela mulher voltaria, porque eu olhava para aquela situação e achava, isso é impossível, isso é difícil demais, mas eu tive fé o suficiente para dar um passo de atitude e orar para a vida daquela mulher, e porque eu tive fé de atitude para orar por ela, aquela mulher que andou na cadeira, entrou pelaquela sala, sendo trazida por cadeira de rodas, ela voltou para casa com a cadeira de rodas delas na mão. Fé é literalmente uma ação. Eu amo que Tiago no capítulo 2 versículo 16, ele vai dizer exatamente isso. Tiago 2 no capítulo 16, ele vai dizer que nós devemos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Eu e você, nós devemos mostrar nossa fé pelas nossas atitudes, e o que nós vamos fazer aqui é demonstrar nossa fé com atitudes. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero que você agora pense no número de 1 até 7. O primeiro número que vem na sua cabeça, o número de 1 até 7. Número de 1 até 7. Todo mundo pensou no número de 1 até 7? E agora eu quero que você guarde esse número. E eu quero ler para você o que a palavra ela fala em 1 Reis, no capítulo 20, versículo 35. Ela diz que nos dias do profeta Elias, haviam grupos de homens que eram chamados filhos do profeta. Filhos do profeta. Olha lá, 1 Reis, capítulo 20, 35 diz: por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. E eu quero que nesse versículo mesmo, em algumas outras versões vai dizer dos discípulos dos profetas. Algumas versões vão chamar de filhos dos
profetas. E esses homens, esses discípulos dos profetas, esses filhos dos profetas, que é relatado em 1 Reis no capítulo 20, versículo 35, vai falar que eles viram sinais sobrenaturais, que eles viram os mortos ressuscitarem, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, comunidades inteiras viverem avivamentos. Os filhos dos profetas viram o céu invadir a terra, e aonde ele estava a ser transformado e ser tocado. A palavra relata que os filhos dos profetas, aonde passavam, transformavam aquele local e traziam o céu para a terra. E a melhor parte é o que Pedro diz em Atos, no capítulo 3, versículo 25, ele diz: vós sois os filhos dos profetas, vós sois os filhos do profeta. Irmão, esse é um tempo de nós como igreja, nós nos levantarmos e tomarmos posse da nossa herança, 1 Coríntios 14, 20 diz que o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas em poder. Esse é um tempo de nós, os filhos dos profetas, nos levantarmos e vermos sinais e maravilhas, porque o evangelho, ele não consiste somente de palavras, mas em poder. É um tempo do reino de Deus avançar na sua casa, avançar no seu trabalho, avançar na sua escola, avançar na sua universidade. É um tempo do reino de Deus se estabelecer em todas as esferas da sociedade. E hoje eu e você, nós vamos dizer sim para isso. Você vai dizer sim para isso? Você vai dizer sim para o avivamento que Deus quer trazer para a terra através de você? Você vai dizer sim para você? Eu quero que literalmente, se você está dizendo sim para isso, eu quero que você grite bem alto, como um comissionamento de um exército. Eu quero que você grite sim com tudo que há em você. Então no 3, eu vou contar até 3 e nós vamos gritar sim, se você diz para esse avivamento. 1, 2, 3. É esse avivamento, irmão, que Deus tem para mim e para você. Avivamento, esse é o nosso destino. Nós devemos ao mundo o encontro com Deus. E eu quero agora que literalmente, que nós dizemos sim para isso, que nós tivemos a consciência que nós devemos o mundo com Deus. Eu quero que você pegue o número que você pensou. Se você puder colocar de novo na tela os 3 tipos de palavras proféticas, os 3 tipos de palavras que definem uma palavra profética: uma palavra edificadora, consoladora e encorajadora. E agora, com o seu número, eu quero que você feche os seus olhos. E agora eu quero que você comece a imaginar você entrando numa sala de aula. E você se senta ali na carteira e começa a olhar para aquela lousa. E Deus vem então e escreve somente uma palavra, uma única palavra ali na lousa. Alguns de vocês estão vendo a palavra adoração. Alguns de vocês estão vendo a palavra ternura. Outros de vocês estão vendo a palavra paz. O Pai está escrevendo uma palavra na lousa agora. E agora, com essa palavra, eu quero que você pergunte para Deus: Deus, qual das 3 palavras, uma palavra edificadora, consoladora ou encorajadora, se encaixa essa palavra que eu vi agora? É o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Qual que foi um dos primeiros que veio na sua cabeça? Foi uma palavra de edificação, de consolação, de encorajamento?
Agora eu quero que você levante essa mão. Se você já viu essa palavra que estava escrita na lousa, se você já viu, se é uma palavra de edificação, consoladora, encorajadora, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você já tem a sua palavra, levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. Isso, lembra que nós fomos ativados aqui essa manhã a entender que a nossa imaginação, ela não é uma oficina do diabo como o mundo diz. A nossa imaginação, ela pertence ao Senhor Jesus e ela é um meio pelo qual Deus fala. Ela é o meio pelo qual Deus fala. Eu acredito que todo mundo já teve uma palavra. Se você não teve a palavra ainda, eu quero que você pergunte mais uma vez: Deus, qual a palavra que você quer mostrar para mim? Talvez vai ser um pensamento que vai vir, talvez você vai ouvir, vai ser uma impressão no seu coração. E agora que você já tem essa palavra, eu vejo que alguns viram a palavra alegria, outros viram a palavra amizade. Então eu quero literalmente que você com essa palavra defina se é uma palavra edificadora. Se for uma palavra edificadora, você vai usar essa estrutura: você é. Então se você viu a palavra amado, você vai colocar, e você acredita que é uma palavra edificadora, você perguntou para Deus e Ele te falou uma palavra edificadora, você vai classificar como: você é amado. Se você viu a palavra brilhante, e você viu a palavra consoladora, você teve esse sentimento que era uma palavra consoladora, essa impressão, você vai classificar: você viverá um futuro brilhante. Se você viu a palavra avivamento, e você viu ali e teve essa impressão que era uma palavra encorajadora, você vai falar: você é chamado para avivamento. Faz sentido o que eu falei, gente? Todo mundo entendeu? Você pegou uma palavra que estava escrito na lousa, e depois nós perguntamos para Deus qual tipo de palavra era essa, certo? Todo mundo conseguiu entender isso, entender como a estrutura funciona? Agora eu quero que você lembre do número que você falou de 1 a 7. E eu quero que você pegue o seu celular agora. Eu quero que você pegue o seu celular. Todo mundo agora, você pode pegar o seu celular. Agora nesse momento você está permitido a pegar o seu celular. E eu quero que você vá no seu WhatsApp agora. Eu quero que de cima para baixo você vá no número que você falou. Se você viu o número 1, é a primeira pessoa. Se você viu o número 3, vai ser a terceira pessoa. E eu quero que agora você pegue para essa pessoa e você digite para essa pessoa: eu estou numa conferência profética e eu acabei de ouvir Deus falando isso para você. E aí você vai escrever para ela o que você ouviu. Eu ouvi Deus dizer que você é amado. Eu ouvi Deus dizer que você vai viver um futuro brilhante. Eu ouvi Deus dizer que você é chamado para mudar as nações, que você é um agente de transformação na sua família, que você é um bom pai. Eu quero que você mande para essa pessoa, e você vai falar assim: Léo, e se caiu para mim mesmo? Deus está querendo liberar essa palavra sobre você. Léo, e se caiu num grupo? É porque Deus quer liberar aquilo para todos os grupos. Como eu escutei do Pai que todas as pessoas que estavam usando branco, estavam recebendo paz extravagante como uma arma. Lembra que eu liberei essa palavra profética aqui? Muitas vezes Deus libera palavras proféticas sobre grupos. Então se você caiu num grupo, você manda no grupo também. E enquanto você está mandando, eu quero compartilhar com você um testemunho que eu vivi há 4 dias atrás sobre isso. Eu estava treinando um grupo de avivalistas e líderes com essa ativação. E uma das mulheres ali, ela falou para mim: olha, eu vi a palavra adoração e eu vi a palavra edificadora. Então ela falou: olha, a minha frase ficou: você é uma verdadeira adoradora. E ela ficou essa frase, e aí ela perguntou que número para o Espírito Santo ela devia mandar, e o Espírito Santo falou para ela o número 4, e quando ela foi abrir no WhatsApp dela, era literalmente uma professora de música, e ela mandou isso para aquela professora, e aquela professora começou a ter um encontro com Deus, eu quero que você esteja ciente disso. O que você está fazendo agora, não é somente mandar uma mensagem, o que você está fazendo agora é transformar uma vida
vida é tocar uma história, é literalmente trazer o céu para a terra. Irmão, nós profetizamos e fomos ativados em dar palavras um para os outros, aqui dentro da igreja, porque isso é parte do profético, nós edificarmos o corpo se auxiliar, mas agora nós estamos sendo ativados em não somente ficar com avivamento dentro de 4 paredes, nós estamos sendo chamados, ativados a levar o avivamento para fora das 4 paredes da igreja. Nós estamos sendo chamados a viver o que você disse sim para avivamento, e avivamento não fica só nas 4 paredes da igreja, avivamento invade todas as esferas. Então é literalmente isso, irmão, você está sendo ativado para ouvir Deus, para você, para a sua comunidade e para as pessoas que estão ao seu redor. Não é somente para as pessoas da igreja, são para as pessoas que estão lá fora. Como Davi compartilhou o testemunho de que ele viu um jovem que não acreditava em Jesus ter um encontro com o amor do Pai através de uma palavra profética. É você está fazendo isso agora, é você está fazendo isso agora. E eu quero, literalmente, eu sinto que pessoas já vão ter testemunhos, então eu quero te encorajar. Daqui a alguns minutos nós vamos entrar num break, mas eu sinto que ainda nesse break você já vai receber uma resposta. E se você receber um testemunho, por favor, venha me procurar, porque o que você fez agora não foi mandar uma mensagem de texto, o que você fez agora foi liberar uma palavra de vida que vai mudar um destino, irmão, vai liberar um destino. Feche os teus olhos, eu quero orar por você, você hoje foi ativado para viver avivamento, para entregar palavras proféticas com sabedoria, fora das 4 paredes da igreja. O que você disse sim é para avivamento, o que você disse sim é para entender que você já é completamente amado pelo Pai, e que você, nesse amor, está sendo gerado avivamento em você, avivamento em você, avivamento em você, avivamento em você, avivamento em você. Feche os teus olhos, coloque a mão na sua barriga. Eu sinto que o Pai literalmente agora está gerando avivamento em você, avivamento em você. Eu sinto que alguns de vocês sentiram literalmente até mesmo a barriga de você mexer. Eu sinto que alguns de vocês estão sentindo até mesmo a barriga de vocês mexer. É porque o Pai está gerando avivamento nesse ambiente de amor, nesse ambiente que você é filho amado. Ele está gerando em você avivamento para as nações, avivamento para as nações. Pai, obrigado, Jesus, obrigado porque nós dizemos sim para o seu amor, nós recebemos o seu amor, Pai, obrigado, nós recebemos o seu amor. Eu sinto que pessoas aqui que não conseguiam receber o amor de Deus, você não conseguia aceitar esse amor, era como se Deus queria te amar e você tentasse recusar, falar, não, Deus não me ama, eu não sou tão bom para isso. Eu vejo que hoje você foi liberto disso, e você está no lugar de receber esse amor em plenitude, receber esse amor em plenitude. Uau, obrigado, Pai, porque nós somos esse amor, recebemos esse amor. Eu sinto que alguns de vocês estão sentindo como um líquido no corpo de vocês, alguns de vocês parece que vocês têm um mel na mão, um líquido viscoso, é porque o Pai está batizando vocês com amor. Eu sinto vocês, alguns de vocês sentindo a barriga de vocês tremerem, é porque avivamento está sendo gerado em vocês, avivamento está sendo gerado em vocês. Eu sinto que pessoas aqui sentiram as suas orelhas queimarem, e é porque o Pai está dizendo, você me ouve muito bem, você me ouve muito bem, não tem mais a mentira que você não me ouve bem. Pai, eu abençoo cada pessoa que está nesse local, eu abençoo cada um, Pai. Deus, eu libero sobre aqui a unção profética que eu carrego, e eu declaro eles fluindo, Pai, em lugares maiores do que eu, indo para mais nações do que eu, tocando mais pessoas do que eu, indo para lugares ainda maiores do que eu. Eu abençoo cada um que está aqui, Pai, e eu envio eles como irmão, eu envio eles, Pai, para que eles possam ir e tocar as famílias deles, as escolas deles, as universidades deles, Pai, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, amém, amém. Você pode levantar a sua mão e declarar essa canção.